No dia 22 de junho de 1986, no estádio Azteca, no México, ocorreu um dos jogos mais importantes da história do futebol: Argentina e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, diante de 114 mil torcedores. O jogo valia muito mais que uma passagem de fase. A Argentina jogava pelo seu orgulho, por uma ferida que estava aberta. Aos 6 minutos do segundo tempo, quando Diego Maradona pula para disputar a bola com o goleiro Peter Shilton da Inglaterra e acaba fazendo o famoso gol chamado A Mão de Deus, ele não estava sozinho. Uma nação inteira estava com ele naquele momento. 4 minutos depois, Maradona pega uma bola no meio de campo, dribla 5 ingleses, o goleiro e marca aquele que foi considerado o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. E a Argentina ganha a partida de 2-1 e se classifica para a semifinal. E acabaria sendo campeã do mundo no final daquele torneio. E esse jogo foi como se os argentinos tivessem se vingado, lavado a alma. Mas por quê? O que mais estava em campo naquele dia? As Ilhas das Malvinas é um arquipélago situado a 500 quilômetros da costa argentina. A região é ocupada pelos britânicos desde o século XIX, mais precisamente 1833. E mesmo com o processo de descolonização após a Segunda Guerra Mundial, a região se manteve sob o controle dos ingleses. 4 anos antes dessa partida histórica, em 1982, o governo argentino, que era uma ditadura militar, promove um plano para controlar o território. Porém, era uma estratégia burra do governo, que era comandada pelo general Galtieri, para recuperar a imagem do governo por meio da guerra, que se via pressionados pelos problemas sociais e econômicos que botava a população contra o Estado. Mas como toda ideia burra acaba dando errado, o governo argentino esperava algum tipo de apoio dos Estados Unidos durante a guerra, ou que os ingleses renunciassem à ilha por meio de rápida negociação diplomática. E ambas não acabaram acontecendo. Em março de 82, o governo argentino manda uma frota de navios mercantes escoltado por navios militares para rondar o arquipélago. Obviamente, as forças britânicas que faziam a proteção da ilha exigiam que aquelas embarcações se afastassem do território inglês. Mas isso foi só um pretexto para as forças argentinas declarassem guerra à Inglaterra. No dia 2 de abril de 1982, se iniciou a guerra entre as duas nações. Apesar de ser uma pequena extensão territorial, os conflitos nas Malvinas exigiam que as tropas enfrentassem climas hostis, como nevada e chuvas constantes. Na primeira invasão dos argentinos acabou sendo vitoriosa, e tiveram controle de Port Stanley, e mudaram o nome da cidade para Puerto Argentino. Enquanto o governo argentino estava cantando vitória na mídia, os ingleses estavam tentando negociar uma retirada pacífica dos militares argentinos. Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica, recebeu um não como resposta do governo Galtieri, e então ordenou que as forças britânicas se preparassem para entrar em conflito contra os argentinos. Até aquele momento houve um equilíbrio entre as forças militares, mas quando os britânicos colocaram em ação a Operação Sutton, mostrou a superioridade óbvia do poder bélico inglês. Os comandados de Thatcher foram enviados em grande número, tanto em fuzileiros quanto em armas para participar da guerra. Os argentinos prepararam um contra-ataque aéreo e conseguiram abater 2 embarcações britânicas. Mas os argentinos tiveram suas maiores derrotas em terra. Os britânicos não tiveram maiores dificuldades para vencer um exército até que numeroso, mas extremamente mal preparado. Em pouco tempo após a chegada das forças dos ingleses, eles fizeram um cerco à cidade de Port Stanley. A falta de armamentos potentes dos irmãos e o preparo tático dos ingleses fez com que a guerra acabasse em pouco tempo, sem muito esforço.
Em 14 de junho de 1982, a guerra já tinha dado fim, e os britânicos restabeleceu sua hegemonia nas Ilhas Malvinas. A guerra durou de abril a junho de 82, durando apenas 2 meses de conflitos. Os ingleses são os donos das Ilhas Falkland, nome oficial dado por eles à região. Numa guerra, quem sempre sai perdendo é a população. E neste caso, a população argentina teve muito mais baixas que o seu rival. Enquanto os europeus tiveram 255 mortos nesse conflito, os sul-americanos tiveram 649 vidas perdidas nesse embate imbecil. E foram mais de 1.600 soldados feridos entre ambos os lados. Após os conflitos, a imagem de Margaret Thatcher ficou mais fortalecida, fazendo ela se reeleger como primeira-ministra em 1983. That way you will never create the wealth for better social services as we have. And what a... Já o governo argentino, que entrou na guerra para tentar recuperar a imagem do governo perante a população, o plano saiu pela culatra. Após o fim da guerra, e com a crise inflacionária que estava na casa dos 600% ao ano, a população pressionou e causou o fim da ditadura militar no país. A Argentina entrou em um processo de redemocratização, e os argentinos depuseram Galtieri, e no ano seguinte realizaram as eleições que levaram Raúl Alfonsín ao poder. Se falam para tentar olhar o lado bom das coisas, então o lado bom disso tudo para os argentinos foi o fim da ditadura militar no país, que assombrou a população durante anos. Mas quando a seleção argentina entra em campo em 22 de junho de 1986, toda essa história entra em campo junto com eles. Eram também os mais de 200 mortos no conflito. Maradona naquele jogo era mais que um jogador, era um soldado. Se nas batalhas os ingleses tiveram uma vantagem numérica, dentro do campo não. Ali eram apenas 11 contra 11. A grande arma bélica naquele jogo não falava inglês, mas sim espanhol, e tinha 1,65 de altura. E uma habilidade nos pés que poucas vezes foram vistas na história. Naquele dia, os argentinos tiveram um pouco de revanche dentro de campo. Mesmo assim, tiveram o gosto de apontar o dedo para os ingleses e falar: desta vez não. Hoje, as Ilhas Falkland foram um pouco mais Malvinas.